Irmãos, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 11. A paz do Senhor Jesus Cristo a toda a igreja. Que o Senhor continue nos abençoando e falando conosco. 1 Coríntios capítulo 11, versos 24 e 25. Nós vamos ler o texto e gostaria que nós ouvíssemos uma canção que é tema da mensagem dessa manhã. Essa manhã eu quero falar sobre a cruz de Cristo. 1 Coríntios 11, versos 24 e 25, diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em espírito de oração, de adoração, vamos cantar ao Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do teu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Yeah! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Cantemos juntos, queridos, pela cruz. Pela cruz, gentilmente me atraiu, e eu,
texto que nós lemos, nós vemos que Jesus Cristo, Ele está nos ensinando que Ele gostaria de ser lembrado justamente pela sua morte. Isso, irmãos, é intrigante, porque grandes líderes religiosos, eles são lembrados pela sua vida, pelo seu ensino, pelo seu exemplo, por tudo que eles fizeram de bom. Na verdade, a morte desses homens e mulheres, líderes, a morte é lamentada, porque a morte marca o final de uma carreira. Mas é impressionante como nós vemos que Jesus Cristo, ele o tempo inteiro predisse a sua morte. E naquele momento ali, na quinta-feira à noite, quando ele institui a ceia do Senhor, ele diz: olha, eu quero ser lembrado pela minha morte. Eu quero ser lembrado pelo Calvário. Eu quero ser lembrado pelo meu sangue derramado. Façam isso como nós faremos daqui a pouco. Façam isso em memória de mim. A cruz tem algo muito tremendo nela, irmãos. E por que devemos lembrar dela? Gostaria de conversarmos um pouco sobre a cruz. A cruz é a forma de execução mais terrível usada pelo Império Romano. A cruz era uma condenação para criminosos, assassinos, bandidos, homens que se voltavam contra a autoridade do império. Era tão terrível que nenhum cidadão romano poderia ser condenado à morte de cruz. Nenhum. Mesmo que fizesse algo terrível, ele era executado de outra forma, mas a cruz não. A cruz era para os piores. A cruz era para os mais terríveis. A cruz não era para qualquer um. A cruz demonstrava a gravidade de um crime cometido. E quanto pior, pior a condenação. E aí nos vem a pergunta, mas qual foi o crime que Jesus cometeu? O que Jesus fez para ser morto numa cruz? O que Jesus fez para ser condenado? Como conseguiram matar Jesus? Como conseguiram prender Jesus? Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, irmãos, é que a cruz não foi uma imposição. Jesus, ele foi para a cruz de forma voluntária. Nenhum indivíduo, nenhum grupo, nenhum governo poderia ou teria autoridade para prender Jesus. Isso, irmãos, entender isso faz toda a diferença. Porque às vezes pensamos, ao lermos de forma rápida, que Jesus foi preso, que alguma autoridade, algum governo, algum poder conseguiu subjugar Jesus Cristo. Não! Ninguém tem maior autoridade que Jesus Cristo. Ninguém poderia tê-lo prendido. Ninguém poderia tê-lo subjugado. Ninguém poderia tê-lo condenado. Ninguém, absolutamente ninguém. Jesus Cristo voluntariamente se entregou para morrer por mim e por você. É o que está escrito em Lucas capítulo 9, verso 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Palavras do Senhor Jesus Cristo, que já anunciava o propósito da sua vinda a essa terra. Ele veio para morrer. O próprio Jesus, ele afirma em João 10, versículos 11 e depois o versículo 18, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O verso 18, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem é recebida do meu Pai. Irmãos, Jesus se entregou voluntariamente para morrer a morte mais terrível que existia naquela época. João 3,14 diz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Certo momento ali da travessia do deserto, o povo de Israel, juntamente com Moisés, eles tiveram problemas com serpentes, surgiram serpentes no deserto, que estavam atacando os israelitas, e eles estavam morrendo, envenenados. E Deus
para dar livramento ao povo, permite que Moisés faça um símbolo, que nós entendemos hoje representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele faz uma serpente de bronze e coloca em uma haste e levanta essa serpente alto, para que no momento em que alguém fosse picado por aquela serpente, eles olhassem para aquela serpente de bronze levantada. E Deus operava um milagre e aquela pessoa não morria, ela era curada. Agora nós vemos a palavra de Deus nos revelando o que significava aquilo. Significa que Jesus Cristo, quando Ele é levantado no madeiro, Ele é fonte de cura, Ele é fonte de salvação, Ele é fonte de esperança. Quando nós estivermos morrendo, quando nós estivermos envenenados, quando nós estivermos padecendo, nós podemos olhar para Jesus Cristo, que foi levantado numa cruz, não simplesmente para ser um espetáculo de horror, mas para ser fonte de vida, de salvação, de cura para todos nós. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós entendemos, Ele é aquele que nos cura, Ele é aquele que redime a nossa alma. Mas por que a cruz? Por que Jesus foi voluntário? Por que Jesus teve que se entregar por nós e por uma morte tão terrível? Entendemos, irmãos, que a cruz, ela era necessária. A cruz era necessária. O crime pelo qual pagaria era o mais terrível de todos. O nome do crime? Pecado. Nós não podemos minimizar o pecado e nem as suas consequências, irmãos. O pecado não é um simples erro. O pecado não é uma simples ofensa que fazemos contra alguém. Não é uma palavra, uma fofoca que falamos contra alguém. O pecado não é uma chateação contra um ser humano que mais tarde vai vir também nos chatear. Porque nós erramos e erramos uns contra os outros. A gravidade do pecado, ela se revela pelo fato de contra quem pecamos. Pecamos contra Deus. Pecamos contra o Criador de todas as coisas. Pecamos contra o Senhor Todo-Poderoso. Não é simplesmente uma chateação que fazemos um contra o outro. Não, não é, irmãos. Pecado é sério. O pecado é deliberadamente uma revolta, uma rebelião contra o próprio Deus. O pecado é você negligenciar os mandamentos de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Talvez por entendermos que Deus é amor e de fato o é, nós tenhamos uma tendência de considerar o pecado uma falta, uma falha. É mais do que isso. É rebelião, é revolta, é desobediência contra Deus. O pecado é a doença que afeta todo homem. O pecado afeta os nossos desejos, irmãos. Por causa do pecado nós desejamos coisas ruins. O pecado afeta o nosso comportamento. Fazemos coisas que, se nos contassem, não acreditaríamos que nós mesmos fizemos. Pensamos coisas terríveis, irmãos, por causa do pecado, porque ele afeta os nossos pensamentos. Quem nunca pensou em matar alguém? Como dizem, né? Separar da minha esposa eu nunca pensei, mas matar, que não é o meu caso, viu, irmão? Viu, meu amor? Graças a Deus. Mas já pensei em separar, já falei isso aqui em outra oportunidade. Quem nunca pensou em dar uma surra em alguém? Quem nunca ficou com tanta raiva, que você olhava para a pessoa, você já via sangue escorrendo assim do pescoço? Fala sério. Nós temos os nossos pensamentos comprometidos por causa do pecado. Somos influenciados por causa dessa queda. Irmãos, convenhamos, nós somos bonitinhos por fora, mas complicados por dentro. Ah, se não fosse Jesus Cristo, aí sim, claro. Estou falando aqui do homem sem Jesus, porque quando Jesus entra na história, tudo muda. E vai mudando aos poucos, né? Mesmo assim, Jesus tem trabalho com a gente. Mas Ele está trabalhando e graças a Deus por isso. Estamos sendo santificados. Mas fato é que o pecado acaba com a gente, acaba com o ser humano. E de quem é esse pecado, irmãos?
Era de Jesus Cristo que pagou por ele? Não, é meu. É meu. Eu pequei. Eu mereço as consequências. O ser humano, ele quer ter o direito de fazer as suas próprias escolhas. Não é? Nós gostamos de ter o poder nas nossas mãos. Nós gostamos de tomar as nossas próprias decisões. Nós gostamos de definir o rumo da nossa vida. Mas muitas vezes não gostamos das consequências que essas escolhas trazem. Nós podemos escolher, irmãos, o que fazer, mas não podemos escolher as consequências. Pastor Jorge, 2 semanas atrás, pregou aqui sobre o pecado. E como é sério essa questão. Que mensagem. Como nós devemos nos policiar e assumir a posição de nos rendermos a Deus e não continuarmos vivendo uma vida de pecado como se não houvessem consequências. Porque de repente, irmãos, nós podemos dar vazão a um desejo carnal. Podemos escolher uma brincadeira, às vezes no serviço, uma troca de bombons com uma colega e tal, e começa aquela brincadeira, e você acha que tem um controle e domínio sobre a situação, mas de repente você cai no pecado, e aí perde família, perde o casamento, a posição, a saúde, perde a paz, perde a comunhão, muitas vezes até com a igreja, porque o pecado é terrível. Uma coisa que nós precisamos entender é que o pecado, ele sempre cobra um preço mais caro do que o que estamos dispostos a pagar. Podemos calcular, e nós fazemos isso. Quando a gente peca, a gente pensa, não, isso aqui não vai dar problema, vai até aqui no máximo, até aqui eu consigo administrar. Mas não é assim, irmãos. O pecado sempre cobra um preço mais caro. O pecado sempre nos segura mais tempo que estávamos dispostos a permanecer. O pecado era nosso, não era de Jesus. A verdade, irmãos, é que nós merecemos a cruz. A verdade é que nós merecemos o inferno. Não vou nem pedir para que você repita isso, porque pode parecer um pouco... É difícil até falar. Mas se nós pararmos para pensar, o que a Bíblia nos ensina é que eu mereço ir para o inferno. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você, tão doce como você é, tão bonzinho, tão educado, mas pecador. Quantas vezes Deus nos perdoa, Deus nos dá uma direção e nós erramos de novo. Pecamos de novo. Merecemos ir para o inferno. A Bíblia diz em Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte. Essa é a lei, irmãos. Pecou, tem que morrer. Então, como fugir da condenação? Se eu pequei, eu preciso morrer. Por isso eu estou afirmando, merecemos o inferno. Merecemos a morte. Essa é a consequência do nosso pecado. Nós merecemos a morte. Não tem ninguém aqui bom não, irmãos. Todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos a morte. E a justiça precisa ser feita. Como Deus poderia ser negligente a uma lei que Ele mesmo instituiu? Como Deus poderia então passar a mão na nossa cabeça e falar, não, Léo, você não. Você eu vou quebrar o seu galho. Não é assim, irmãos. A justiça tem que ser feita. Precisa haver derramamento de sangue, precisa haver morte. Mas aí nós esbarramos, ou não nós, mas Deus, Ele entra em conflito. Não entenda mal querendo dizer que Deus está em conflito. Estou falando aqui numa linguagem humana. Porque Deus precisava executar a sua justiça. Mas ao mesmo tempo Deus é amor. E Ele nos ama. Sabe o que eu aprendo demais com os meus filhos? Desde que a minha primeira filha, Júlia, nasceu, Deus tem me falado muito
através da vida deles. Porque incansavelmente esses meninos me provocam. A minha e a minha esposa. Incrível, pastor. É incrível a capacidade deles de ouvirem, não faça isso e fazer isso. E a gente ensina, e a gente vai, e continua. E eu fico preocupado. Eu fui pastor de adolescentes aqui na igreja 12 anos. E a Júlia já com 8 para 9. Eu fico pensando, meu pai, será que tudo que eu aprendi, tudo que eu ensinei, eu vou ser colocado à prova? Eu não tenho dúvida que vou. Tudo que eu estudei, tudo que eu me preparei, tudo que eu li, tanto que eu já pastoreei adolescente, agora a minha filha vai ser o meu maior desafio. Essa semana a pastora virou para mim e falou assim, papai, eu já sou pré-adolescente. Eu falei, ô Júlia, não faz isso comigo não, calma. Eu tenho pelo menos mais 3 anos de folga. Não, agora não, daqui a pouquinho você vai ser, mas ainda não. Irmãos, eles nos irritam às vezes, mas eu olho para eles, pastor, eu amo tanto. Quem é pai e mãe aqui entende o que eu estou querendo dizer. A gente ama tanto os nossos filhos, que eles pisam na bola, mas a gente ama. Não tem o que fazer, irmãos, a gente ama. Podemos corrigir, mas e justamente corrigimos porque amamos, porque queremos o bem. A gente não consegue pensar, não, só, se a próxima vez que você fizer isso, eu vou te colocar na rua, viu, menino? Você vai embora. Você vai se virar, desobediente. A gente não consegue, irmãos. Porque na hora a gente pode ficar com raiva, podemos ficar até irados, mas a gente corrige. Mas passa um pouquinho e criança é ótimo, porque não guarda mágoa. Não. Aí vem e já ri. Meu menino, só a frase que ele mais diz é, papai, brinca comigo. Eu só sabe falar isso. Eu chego em casa, eu ponho o pé, às vezes depois de um dia, papai, brinca comigo, pode ser a hora que for. A gente se derrete, irmãos. Se nós que somos humanos, somos falhos, sabemos amar e dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus nos ama, quanto mais o Senhor nos ama. E mesmo que sejamos desobedientes, como estamos falando aqui, merecedores da morte, Deus nos ama. Deus nos ama com um amor sobrenatural, acima de qualquer coisa. Deus nos ama. E pelo seu amor o Senhor quer nos redimir, Ele quer nos salvar, Ele quer nos resgatar, Ele quer nos livrar da morte, Ele quer o nosso bem. Deus não quer mal para nenhum de nós, Deus quer o nosso bem. Ele quer restaurar o propósito inicial, quando criou o homem e nos criou para a comunhão, para vivermos na sua presença. É isso que Deus deseja, irmãos. Como um pai, Deus espera o filho pródigo. Como um bom pastor, Deus ele sai em busca das suas ovelhas perdidas, porque Ele nos ama. Como reconciliar a justiça e o amor? Como Deus nos amando e desejando nos livrar da morte, poderia não ser injusto, vindo na cruz morrer por nós. Porque quando Jesus Cristo, Ele recebe a condenação da cruz, o próprio Deus está se sacrificando por nós, para que a justiça fosse executada, mas o seu amor fosse manifestado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, seu filho primogênito, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus recebe o julgamento que merecíamos, para dar o perdão que nós não merecíamos. A cruz reconcilia a justiça que precisava ser executada com o amor de Deus que queria nos livrar da morte. Romanos 3, 25 declara assim, 25 e 26. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha, irmãos, entenda. Deus ao mesmo tempo na cruz foi justo, porque cumpriu as exigências da lei, mas foi justificador, porque assumiu o nosso lugar na cruz. Ao mesmo tempo que Deus é justo,
Ele não brinca com o pecado, Ele executa a punição. Ele nos justifica, porque na verdade Ele morre no nosso lugar. Romanos 5:8 diz que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. Deus demonstra o seu amor por nós, quando Ele dá o seu Filho para morrer por nós. Pare para pensar, irmãos. Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Primeiro, Deus deu o seu Filho. Talvez Deus pudesse ter dado um anjo, um querubim. Talvez Deus pudesse ter dado um homem bom, um profeta, alguém. Mas Deus precisava dar um cordeiro sem mácula, perfeito. E na verdade, quando Deus entrega o seu Filho, Ele está entregando a si mesmo, para morrer por nós. Deus dá o seu Filho para morrer. O para morrer, irmãos, também é impressionante. Jesus no Getsemane, Ele ora, Ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, se tiver uma outra forma de resolver essa situação, se tiver alguma outra forma de resgatar a humanidade, contudo eu estou disposto a fazer a tua vontade. Quem sabe se Jesus tivesse vindo à terra, e já era algo tremendo, porque a Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória e veio como homem, sofreu como homem, padeceu como homem. Um Deus todo-poderoso se limitar a vir como a criatura já estava talvez bom, irmãos. Quem sabe se Jesus passasse aqui centenas de anos, 1 milênio, quem sabe, ensinando, doutrinando, falando: olha, o caminho de Deus é esse, e ensinando as pessoas. Mas não, Jesus não apenas nasceu como homem, mas Ele morreu por mim e por você. E talvez o agravante disso tudo, irmãos, é justamente por quem Ele veio morrer. Jesus veio morrer por você, veio morrer por mim. O versículo anterior diz que talvez por um homem bom, alguém até animasse morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós, que Jesus Cristo veio morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós não merecemos, mas a cruz, ela revela o profundo amor que Deus tem por nós, irmãos. Deus é amor. O que a cruz revela é o caráter de Deus. Ele é amor e Ele é justo. Quais resultados a cruz alcançou? Se Jesus, de forma voluntária, se entregou porque era necessário, quais resultados a cruz alcançou? A cruz é a vitória sobre a morte. O linguajar dos apóstolos da igreja nunca foi um linguajar de derrota. Sempre foi um linguajar de vitória. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Temos a vitória em Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Nós somos mais do que vencedores. Por quê, irmãos? Porque a cruz, ela conquista a vitória sobre a morte. Por causa do pecado nós éramos condenados à morte, mas agora em Cristo Jesus, Ele venceu a morte e Ele está vivo para sempre. Ele morreu, irmãos, para que hoje tenhamos vida. 1 Coríntios 15, 54 diz assim: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde está a morte? Se nós éramos condenados e destinados a morrer, agora não mais, irmãos, porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Ah, sem merecer? Sim, mas isto é a manifestação da graça de Deus, porque Deus nos ama, Ele nos deu vida em Jesus Cristo. Não precisamos mais temer a morte, não precisamos mais temer o mal,
Não precisamos e não somos mais subjugados pelo inferno, porque servimos a um Deus que é todo poderoso, que venceu a morte, e Jesus Cristo está vivo. Ele não está mais pendurado no madeiro, Ele é vivo, e nós o adoramos, porque em Jesus Cristo nós temos a segurança de vida eterna. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Essa vida que é passageira, mas nós temos uma segurança: quando morrermos, nos encontraremos com Deus, porque a morte não é o fim, é o começo. E nós ansiamos pela morte, porque na verdade nos encontraremos com Jesus Cristo. O que a cruz alcançou? Nós fomos libertados do pecado e temos vida com Deus. Romanos 6, 22 e 23 diz: mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É um presente. O salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus, o dom gratuito, é a vida eterna. Não há ninguém que não possa ser salvo por Jesus Cristo. Não há ninguém que não possa se entregar para Jesus Cristo e ter no seu coração a certeza de vida eterna. É por isso que nós nos lembramos da morte. É por isso que nos lembraremos da ceia, do momento de dor do Senhor Jesus Cristo. Porque da mesma forma que Jesus disse para nós nos lembrarmos por causa da cruz, Ele nos manda lembrar da sua promessa: um dia Ele voltará para nos buscar. Fomos libertos do reino das trevas. Colossenses 1, 13 e 14 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Nós não fazemos mais parte do reino das trevas. Outrora, irmãos, por ignorância, talvez poderíamos nos submeter à vontade de Satanás, poderíamos viver no pecado deliberadamente, poderíamos viver afastados de Deus, porque não conhecíamos a verdade. Mas hoje conhecemos Jesus Cristo, morto e ressuscitado ao terceiro dia, Salvador de toda a humanidade. Hoje não vivemos mais sob um jugo do inferno. Hoje não somos mais escravos do pecado, somos libertos. Romanos diz que não há mais, Paulo aos Romanos, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a cruz conquistou a nossa libertação. O que mais a cruz conquistou? A cruz pagou a dívida. Nós estamos livres. Jesus na cruz, Ele bradou: está consumado. A expressão traduzida por está consumado, tetelestai. Pelo menos 3 significados nós podemos entender dessa expressão. Primeiro, quando uma criança executava o trabalho que seu pai pedia a ela, um menino, um jovem, e ele terminava de fazer o trabalho, terminava de fazer algo, arrumar a casa, ou fazer um trabalho específico, ele chegava para o seu pai e declarava: tetelestai. Está pronto, pai. Eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer. É para redimir a humanidade, é para morrer no lugar dos pecadores, é para derramar o meu sangue, é para suportar o sofrimento, é para não cair em pecado, é para ser o exemplo para toda a humanidade. Tetelestai. Eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Agora toda a humanidade tem a oportunidade de abrir o coração para Jesus Cristo entrar, porque a obra está consumada. Tetelestai significa que quando você tinha uma dívida no banco, e você não tinha como de repente pagar essa dívida, e de alguma forma essa dívida era quitada, o escrito de dívida era rasgado, e o gerente de banco ali declarava para você: tetelestai, a sua dívida está paga. Na cruz Jesus Cristo rasgou, cravou na cruz todo o escrito de dívida que era contra nós, o pecado que não poderíamos pagar por Ele, as nossas transgressões estavam sobre Jesus Cristo, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele pagou, por suas pisaduras fomos sarados. Tetelestai, está consumado, não há mais dívida.
não devemos mais nada. Não é porque nós somos bons, mas é porque o bom Deus pagou o preço por nós na cruz. Não temos mais dívida nenhuma. Podemos nos achegar diante de Deus, junto ao trono da graça, mediante Jesus Cristo e o seu sangue que pagou por nossos pecados. Tetelestai, está paga a dívida. Quando você comprava uma propriedade, e aquela propriedade era registrada em cartório, você recebia um documento que lhe dava o direito de posse. Tetelestai. A negociação foi concluída, foi consumada. Você tem o direito, a terra é sua. Tetelestai. Jesus Cristo nos garantiu um terreno. Ele diz: eu estou indo preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para morarem comigo. Vocês têm direito de posse da terra prometida, Canaã celestial, a nova Jerusalém. Tetelestai. Quando Jesus brada na cruz, Ele está nos dizendo: há esperança para você. A vida não se resume apenas a isso. A nossa vida não vai acabar. A morte não é o fim de tudo. Pelo contrário, a morte é o começo de uma nova vida, de uma vida verdadeira, de uma vida na presença de Deus. Por isso não há mais temor. Por isso não há mais motivo para nos sentirmos escravizados. Nós podemos abrir a nossa boca e declarar glória a Deus. Aleluia! Por último, já concluindo, se esses são os resultados que a cruz nos alcança, o que a cruz requer de mim? O que a cruz requer de nós hoje? Se o preço pelo terrível pecado foi pago, se hoje temos a segurança de vida em Jesus Cristo, a cruz requer que eu viva uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A mensagem da cruz é uma mensagem de mudança de vida, de mudança de direção. Não somos mais ignorantes, irmãos. Nós entendemos o sacrifício que Jesus fez por nós. Nós entendemos o porquê Ele fez esse sacrifício por nós. Nós entendemos a seriedade do pecado. Nós entendemos que a cruz requer de nós uma nova vida. É necessário respondermos a pergunta de Pilatos: o que farei com Jesus? O que farei com Jesus, que vocês chamam de Cristo? A mesma multidão que um dia aplaudiu Jesus e o recebeu com festa, é a multidão que hoje, ou naquele tempo, gritou: crucifica-o. Mas e nós hoje, irmãos? O que faremos com Jesus? O que faremos com a mensagem da cruz? Qual é a posição que daremos, ou a direção que daremos à nossa vida? Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Não mais a cruz ou a punição pelo pecado, porque já foi pago, tudo já foi pago. Mas Jesus fala a respeito de uma nova vida, de um esforço, de um trabalho, de uma perseverança, para que possamos caminhar agradando a Deus, amando a Deus, servindo a Deus, nos alegrando em Deus, quebrantando o nosso coração, vivendo a alegria que há na vida com Cristo, desfrutando da comunhão com o Espírito Santo,
nos alegrando juntamente uns com os outros, celebrando em comunhão, em adoração, como no culto da igreja, como hoje cantamos. Que tempo gostoso, que tempo precioso. O que a cruz requer de mim é entender que eu não vivo mais para o mundo, mas agora eu vivo para Deus. A cruz requer que eu entenda que, como nós falamos, eu não sou mais escravo do pecado, eu sou escravo de Deus. A minha vida agora é para a glória dele. O que a cruz requer de mim? A cruz requer que eu seja sério com meus compromissos com a igreja, minha fidelidade com o ministério, minha fidelidade com a minha família. A cruz requer mudança de vida. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Pedir a Deus que nos abençoe, que continue nos abençoando. Se você puder fechar os seus olhos.